Bom, meu querido, vamos lá então, tá? O que eu quero te trazer com esse vídeo aqui? Esse vídeo é um vídeo bem introdutório para quem ainda não teve nenhum contato com a ferramenta do N8N e quer começar de um ponto de partida, tá? E por que a gente vai começar pelo básico do básico? Porque o básico do básico, saber mexer na ferramenta, onde clicar, onde eu vou, para onde eu saio, é o mais importante nesse momento, tá? O importante agora é aprender isso. Não é saber lógica, não é saber fazer fluxo, não é saber fazer automação, tá? Agora a gente precisa aprender a se situar, a se nortear aqui dentro da ferramenta. Então aqui, ó, essa aqui é a nossa tela principal, tá? É a nossa tela inicial. Então aqui eu já consigo ver alguns workflows, alguns fluxos de trabalho que eu já tenho. Eu consigo, clicando aqui em credenciais, visualizar as minhas credenciais que eu já tenho salvas, credencial do Google Sheets, do Google Drive, da Monday, do ClickUp e assim vai. Eu consigo ver aqui em execuções, quais são as execuções, tá? Que eu tive aqui nas minhas automações, tanto as que deram bem-sucedidas, quanto as que deram erro aqui também, tá? Como você pode estar vendo. Questão de variáveis e tabelas de dados, ok? Então, aqui na esquerda, nós temos o nosso menu, nós temos o menu de interação, onde você consegue iniciar um novo fluxo, clicando aqui. Você consegue ver tudo no quesito pessoal. Então, aqui a gente tem um overview de toda a conta. Todos os fluxos estão aqui dentro. Se você tem um N8N compartilhado, certamente você vai visualizar todos os workflows aqui dentro, correto? Se você quiser visualizar somente o que é seu, você vai clicar aqui em pessoal e aí você consegue ter uma separação por pastas aqui de tudo que você faz, certo? Aqui mais embaixo aqui nós temos um chat. Aqui na esquerda nós temos templates, então se você quer ver algum template de N8N, quer pegar alguma ideia, ter algum insight para alguma automação, aqui em templates tu consegue pegar, tá? Muita opção. E também nós temos aqui help, caso você queira um suporte, uma ajuda ali, o time do N8N possa entrar para te auxiliar, e configurações de conta também, certo? Só que o nosso objetivo aqui nesse vídeo vai ser bem simples, tá? É só a gente conhecer e entender mais da ferramenta. Então eu quero criar um novo fluxo. Você pode clicar tanto aqui, nesse botãozinho na esquerda aqui, ou você pode clicar em criar workflow. Quando você clicar em criar workflow, ele vai abrir um canvas para você, tá? O que seria esse canvas? O canvas pode-se dizer que é a sua tábua de criação. É onde você vai criar as suas automações, é onde você vai estruturar tudo. Então aqui, nessa barra aqui em cima, nós já conseguimos ver que está dentro da minha parte pessoal, o nome do meu fluxo. Então eu vou colocar aqui, fluxo de teste, aula YouTube, só para a gente conseguir identificar posteriormente, tá? Tudo que a gente teria aqui no nosso menu da esquerda continua aqui. Deixa eu vir para cá. Nós temos algumas opções aqui embaixo, tá? Então, se a gente quiser expandir, se a gente quiser aumentar, se a gente quiser diminuir a distância do nosso fluxo, se a gente quiser limpar todas as opções, então se a gente teve em algum momento, a gente rodou uma automação, a gente quer limpar aquelas execuções, a gente clica aqui e a gente vai estar limpando aquelas execuções, tá? Mas aqui embaixo nós temos essa opção com essa setinha. Essa setinha ela vai mostrar para mim os meus logs. O que são os logs? Os logs é o histórico de tudo que foi processado dentro da automação. Tá? Então, se a gente teve uma automação ali de 10 etapas e essas 10 etapas rodaram, a gente vai conseguir visualizar aqui no log todas essas 10 etapas ali tendo sido processadas aqui dentro. Tá? Nós temos aqui na direita o botão de adicionar um novo nó ou um novo gatilho. Então aqui nós vamos abrir o nosso painel de adição, tá? Então, sempre que a gente for iniciar uma automação, nós podemos clicar tanto aqui diretamente ou aqui. Se nós quisermos buscar alguma informação aqui dentro, se eu quero buscar algum outro fluxo que eu tenha, se eu quero adicionar um nó, se eu quero abrir um nó, se eu quero adicionar uma etiqueta, a gente consegue fazer isso por aqui, ok? Como aqui também eu consigo adicionar diretamente uma etiqueta dentro da minha automação. Então aqui eu tenho uma etiqueta, ela sempre vem no formato Markdown, que é esse formato que se ele tiver
com o jogo da velha, com essa hashtag aqui, ele entende isso daqui como se fosse um título. Então eu vou colocar aqui informações N8N, aula 1. Se eu clicar fora, ele vai ficar dessa maneira. Então se eu vir aqui, ao invés de 2 hashtags, colocar 3 dentro da hierarquia, o aula 1 certamente ele vai ficar também em negrito, porém num tamanho menor, ok? Então, quero fazer a minha primeira automação. O que eu precisaria fazer aqui agora? Só para você conseguir entender. Você vai vir aqui, vai clicar nesse botão de adição e você já tem algumas opções de gatilhos. O que são gatilhos normalmente? O gatilho é tudo aquilo que vai iniciar a sua automação. A sua automação ela precisa iniciar a partir de um ponto de partida, correto? A partir de um contexto. Então você consegue fazer com que a sua automação inicie de uma maneira manual. Então sempre que você clicar em executar o workflow, a sua automação vai rodar, correto? Ou então, se você quiser adicionar um outro gatilho, que vai ser um gatilho de programação, então eu quero que todos os dias, às 8 horas da manhã, às 8 horas não, vamos colocar aqui às 8h30, a minha automação rode. Então todo dia, quando for 8h30 da manhã, esse gatilho, o seu schedule, tá? Ele vai startar sozinho. E aí ele startando sozinho, tudo que tiver depois dele aqui vai ser executado, ok? Então, se eu abrir ele aqui, eu consigo ver todas as informações do momento que ele foi acionado. No caso, ele foi acionado por mim, mas normalmente em uma automação comum, ele é acionado de maneira sozinho, tá? Ele é acionado sozinho. Então, aqui eu tenho a data de hoje, eu tenho a hora, eu tenho o dia, eu tenho o ano, eu tenho o mês. Então, todas essas informações aqui nós conseguimos trabalhar com elas posteriormente. Se eu quiser adicionar um gatilho, vamos pensar aqui num gatilho interessante, um formulário. Então, tem muita gente que gosta de trabalhar com formulário, às vezes para fazer uma campanha, às vezes para entregar para os clientes preencher ali um CSAT, um NPS. Então, nós temos aqui um formulário, onde eu vou colocar aqui formulário, vou colocar o nome dele, formulário, aula YouTube. Então, vou colocar aqui, ó. Seja bem-vindo à sua primeira aula. Aqui mais embaixo, eu vou definir quais são os campos que eu quero colocar nesse formulário. Então, eu vou colocar aqui qual o seu nome, vou manter ele como um campo de texto, vou adicionar um novo elemento, vou colocar aqui qual a sua idade, vou manter ele como um campo de texto também, e aqui eu vou colocar como um número, porque querendo ou não é um número que eu tenho aqui nesse campo aqui, e vou colocar de onde você é. A partir disso também vou manter como texto, mas se eu quiser colocar, por exemplo, a caixa de seleção, se eu quiser colocar data, se eu quiser colocar um menu suspenso com várias opções, eu poderia colocar aqui a opção Minas Gerais, eu poderia colocar a opção São Paulo, eu poderia adicionar a opção Rio de Janeiro, e aqui a imaginação é o limite, certo? O que eu precisaria entender aqui agora? O formulário, eu consigo ter aqui a visualização da URL de produção. O que seria a URL de produção? É aquela URL que não importa para quem você envie, quando você enviar, se a pessoa entrar nesse link, ela já vai cair dentro do formulário, ok? Aqui deu um errinho porque eu não publiquei ainda a minha automação, deixa eu publicar ela para você conseguir visualizar. Certo? Possivelmente agora quando eu carregar aqui ele já vai processar corretamente, ó, qual o seu nome, qual a sua idade, de onde você é. Então eu vou colocar aqui que eu sou de Minas, vou colocar que eu tenho 26 anos e vou colocar Luiz Felipe Trindade. Pronto. Agora, o que eu acabei de fazer? Como esse formulário ele é um gatilho, sempre que esse formulário for preenchido, a minha automação vai rodar. Luiz, mas como eu sei que a minha automação rodou?
Aqui em cima, na nossa barra superior, nós temos o editor, que é essa tela que nós estamos visualizando. Nós temos execuções, e em execuções aqui na esquerda, sempre vai abrir essa opção, deixa eu minimizar aqui, sempre vai abrir essa opção com as suas últimas execuções, tanto execuções bem-sucedidas quanto execuções mal-sucedidas. Aqui é a execução que eu testei por último agora, tá? Em produção, e aqui eu já consigo ver qual que foi o meu gatilho que foi disparado. Não foi o meu gatilho manual, não foi o meu gatilho de programação, foi o meu gatilho de formulário. Então aqui no meu gatilho de formulário, se eu quiser ver as informações dele, eu vou dar 2 cliques aqui, e aqui ele já vai me dar as informações que eu preenchi lá no meu formulário. Meu nome, a minha idade, de onde eu sou, a data, né? A data e o horário que aquele formulário foi preenchido, e o modo do formulário. No caso aqui ele estava em produção, tá? Não era um formulário teste. Era um formulário que eu peguei a URL, fui lá no navegador, abri e respondi. Ok? Então, de maneira bem rápida, de maneira bem simples, essa é a sua interface principal do seu N8N, tá? Então aqui você já consegue visualizar também a visualização do log que eu tinha trago anteriormente. Então aqui, ó, rodou o meu gatilho do schedule, e aqui ele me trouxe todas aquelas informações do log. Se eu tivesse 10 nós que foram executados, eu conseguiria visualizar todos os 10 nós aqui, ok? Certo. Qual que é o nosso próximo passo agora? Agora que você já entendeu um pouco os principais pontos, os principais locais da ferramenta, onde você clica, o que, que é cada coisa, o que, que eu faço, na próxima aula a gente já vai começar a colocar um pouco a mão na prática. Em que sentido? A gente vai colocar a mão na prática para você conseguir começar a entender, tá? Principalmente o que você consegue criar para você começar a ter dimensão de todas as possibilidades que você tem com a ferramenta, tá? Porque querendo ou não, é uma ferramenta que quando a gente fala em aprofundar, ela realmente é uma ferramenta que tem muita coisa para ser ensinada. Então, a gente vai começar pelo básico, a gente vai começar devagar, para que você consiga acompanhar e que você já consiga colocar em prática algumas ideias, alguns projetos que você já tenha em mente, alguns projetos que você já tenha que estão esperando você aprender a utilizar para iniciar, tá? Então daqui para frente eu vou trazer todos esses pontos com muita calma, com muito cuidado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. É um canal que está começando agora, mas eu quero entregar muita energia, eu tenho muita disposição para trazer esse conteúdo mais prático, mais técnico, que normalmente o YouTube e os outros produtores de conteúdo de N8N, de automações e IA, não entrega. Então eu vou desprender bastante tempo para trazer o máximo que a gente poderia ter de conteúdo prático de N8N aqui, ok? Meu nome é Luiz Felipe, agradeço muito o seu tempo aqui e até a próxima aula.